Pois é, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Não tem jeito. Em época pré-eleitoral, ao invés do governo pensar nos problemas que não consegue resolver, fica falando o tempo todo de Bolsonaro. Como é que pode? É só o que essa gente sabe fazer, manter o ex-presidente vivo no espectro político em qualquer tempo. Quem não é visto não é lembrado, assim diz o ditado. Mas o presidente Lula e agora a nova ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, pensam verdadeiramente que a solução para todos os problemas atuais de falta de capacidade de administração da máquina pública é falar de um homem que nem os direitos políticos têm mais. Lula criticou o ex-presidente durante quase todo o fim de semana, dizendo que Bolsonaro pede anistia sem ainda ter sido condenado. E por que ele está tão preocupado com Bolsonaro, se sabe que ele não poderá concorrer em 2026? Será que está sentindo uma reversão da inelegibilidade? Só pode ser. Caso contrário, não faz o menor sentido falar de galinha morta como eles mesmos acham. Se tem tanta certeza assim, por que perder tempo em lembrar de uma figura que teoricamente não causaria nenhum risco? Pois não é difícil responder essas perguntas. É porque Lula e toda a equipe do sistema em sua volta sabem muito bem que não terão como conter essa força crescente e progressiva. É como um volume de água represada que sobe a cada momento em que se aproximam as eleições. Mas procurar resolver os reais problemas da economia e melhorar a vida do brasileiro, que sofre com o aumento constante dos preços, ninguém quer, ou nem mesmo pensa. Afinal, quanto mais pobre e lascado o brasileiro estiver, melhor para um governo de narrativas enganosas que só levam para o fundo do poço. Por que não resolver as questões que efetivamente são importantes, ao invés de ficar falando de Bolsonaro? O Boletim Focus, do Banco Central, por exemplo, elevou nesta segunda-feira a projeção de inflação para este ano de 2025 e alertou para o risco do governo não conseguir cumprir com a meta estipulada. Novidade. Não vai conseguir. E a tendência é o governo perder o controle da situação ao ponto de não conseguir mais segurar a inflação. E isso em ano pré-eleitoral. Já era. Não há tempo para se testar fórmulas mágicas que resolvam essas questões em um estalar de dedos. Se não conseguiu até agora, não vai conseguir nessa reta final com esta equipe econômica que está aí. Esquece, não vai. Terceiro ano de um mandato de 4 e as coisas ainda estão de mal a pior. Não deveriam estar só melhorando? O governo pegou as contas públicas com os caixas cheios, tudo no azul, com as estatais dando lucro. Torrou tudo e essas mesmas estatais agora acumulam prejuízos. E no terceiro ano de mandato? Quem aguenta isso por mais um termo? Quem? Me diga. Os Correios, por exemplo, registraram um rombo de quase 3,5 bilhões de reais apenas nesses primeiros 3 meses de 2025, representando um reflexo dos altos custos operacionais e do impacto da taxação de compras internacionais. A estatal, que vinha em trajetória positiva com lucro de 2,4 bilhões de reais em 2022, mudou de cenário com a chamada taxação das blusinhas, que reduziu drasticamente o volume de mercadorias enviadas ao Brasil. E, além disso, a má gestão da estatal está levando a empresa à beira da falência, gestão deficitária, como 3,7 bilhões de reais com a universalização postal, mantendo serviços obrigatórios que só resultam em prejuízos, e 200 milhões de reais com benefícios aos funcionários, como o Vale Peru de fim de ano. Com uma diretoria questionada por sua qualificação técnica e a pressão da nova tributação sobre importados, a estatal enfrenta desafios para equilibrar as contas e recuperar a lucratividade. Tudo isso é problema sério,
que pode acabar sim de vez com a empresa que já foi uma das mais superavitárias do país. Os caras estão sugando tudo, que vão deixá-la sem energia para mais absolutamente nada, seca, como um galho de árvore morto do cerrado brasileiro. É impressionante os sindicalistas, o que dizem de tudo isso? Nada. Fica todo mundo calado, por isso que não querem a privatização dos Correios. Enquanto isso, o horror que essa gente com mentalidades progressistas tem propagado pelo mundo continua causando uma polêmica bem pesada. O Ministério Público do Distrito Federal recomendou à Secretaria de Saúde da região a interrupção da gravidez até mesmo com 9 meses de gestação. Isso em caso de estupro. Mas veja, com 9 meses, a criança está inteiramente formada e pode sobreviver tranquilamente fora do útero da mãe. A única coisa que a separa do mundo de fora é apenas uma fina camada de pele. O coração bate formado, a criança escuta e interage com os sons externos, observa e sente emoções. 5 promotoras entenderam que o processo de interrupção pode acontecer sem problemas com a justiça brasileira. Elas afirmam que o aborto deve ser garantido a todas as mulheres que ficaram grávidas em decorrência de um estupro. Nesse caso, o Código Penal não criminaliza o aborto independentemente do tempo de gestação. É o chamado aborto legal. Sobre a cistolia fetal, que é quando se injeta uma agulha com cloreto de potássio no coração da criança, a recomendação afirma que a Organização Mundial da Saúde, aquela porcaria corrupta que chamam de organização, recomenda e orienta a utilização de técnicas e medicamentos que garantam o direito ao aborto previsto na lei sem limites de tempo gestacional. Uau! Isso foi usado como base de sustentação da recomendação das 5 promotoras. Além disso, a OMS, segundo elas, afirma que entre as técnicas recomendadas tem-se a indução de assistolia fetal, que prescinde de anestesia, conforme a edição mais recente do Manual Clínico dessa organização criminosa sobre cuidados em aborto. Mas veja, se chegou até os 9 meses, por que interromper? Que tenha a criança e a doe para quem tem amor pelo próximo, amor no coração. Matar uma criança nessas condições, mesmo sendo fruto de um estupro, é a mesma coisa que agir em atos extremos de terrorismo. Apenas com o aval da lei mal interpretada e elaborada, isso é crime. A criança já é uma consciência, é uma pessoa com espírito, com alma e impressões digitais, reconhece a voz da progenitora e sente as emoções da mãe, as mesmas emoções. Isso pode, né? Interromper uma gravidez nessas condições, com a criança aos 9 meses de gestação. Mas acordar de madrugada para orar e rezar o rosário com o Frei Gilson, aí não pode. Essas iniciativas progressistas querem destruir o mundo como o que conhecemos. Pregam o discurso de ódio verdadeiro, querendo jogar para o outro lado a responsabilidade do que fazem. Frei Gilson acorda todos os dias às 4 da madrugada para orar e pedir a Deus que resolva as angústias dos brasileiros. Ele começou a incomodar os ideólogos de esquerda quando reuniu mais de 1 milhão de fiéis nas orações da madrugada. E agora, por causa das tentativas de calar o Frei, ele conseguiu aumentar o número de fiéis, que já chegou a 2 milhões de visualizações, em uma única sessão de oração. Estão chamando ele de fascista, vê se pode, e o atacando em todas as frentes. E o que conseguiram com isso? Apenas deixá-lo mais forte. Políticos de direita, como a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina,
saiu em defesa do Frei Gilson. Veja o que ela disse. Por que a esquerda se irritou tanto com a live do Frei Gilson? Porque, primeiro, são demoníacos e ficaram apavorados de ver mais de 1 milhão de pessoas, simultaneamente, às 4 da manhã, ouvindo a palavra do Senhor. Segundo, porque eles sabem que precisam destruir a fé do brasileiro para avançar com suas agendas. Terceiro, porque vou deixar um dado aqui para vocês, que eles sabem. O Brasil está no topo do ranking dos países que mais se acredita em Deus. E é justamente a fé e essa resiliência do brasileiro que impedirão que demônios avancem sobre as nossas crianças, as nossas famílias, a nossa fé e tudo que nós sabemos que vem de Deus. Os que atacam o Frei Gilson são exatamente os que estimulam a intolerância religiosa, os que estimulam o ódio nas pessoas e depois ficam na hipocrisia, dizendo que o amor voltou e acusando os outros do que eles mesmos fazem. A deputada definiu bem o tipo de gente que se manifesta em contrário. É o mesmo tipo de gente que defende o assassinato de bebês com 9 meses de gestação. Depois ficam por aí achando ruim o levante das correntes de direita que se fortalecem em todo o mundo. O planeta é vivo e tudo aquilo que age diferente do que foi planejado será aniquilado. Daqui a pouco nós vamos conversar com Gerson Gomes sobre as novas de Donald Trump que podem afetar o Brasil. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. Nesta terça-feira começa o tarifaço de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiro, imposto pelo presidente Donald Trump. Em resposta, o governo brasileiro tem buscado negociações para mitigar os impactos dessas medidas. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil deseja aprofundar sua relação com os Estados Unidos e alcançar um entendimento mutuamente benéfico nas negociações sobre o aço. Alckmin destacou que os Estados Unidos possuem superávit comercial com o Brasil e que 70% das exportações norte-americanas para o país são isentas de tarifas. As incertezas geradas por essas tarifas têm impactado diretamente os mercados financeiros globais. Mas no Brasil, o índice Ibovespa, por exemplo, registrou queda nesta segunda-feira, 10 de março, refletindo as preocupações com os efeitos das medidas tarifárias. O governo brasileiro permanece empenhado em buscar soluções diplomáticas para minimizar os efeitos e preservar as relações comerciais com os Estados Unidos. Mas está difícil, muito difícil. E para analisarmos agora como vai ficar essa situação, nós vamos conversar com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo e vamos começar sobre essa situação do Brasil. A Bolsa despencou e o dólar começou a subir novamente. Será que o Brasil vai continuar insistindo em derrubar Donald Trump apenas na conversa ou vai baixar as tarifas para os Estados Unidos? Qual é a sua opinião? Seja bem-vindo, Gerson. Muito bom estar de volta, Paulo, e num dia especial porque nós temos várias coisas acontecendo simultaneamente no mundo como uma reação a essa onda que o Donald Trump lidera, desse pêndulo que se desloca da extrema esquerda em direção ao centro, do bom senso, e que acaba reverberando no Brasil também. Veja que o X, o X, sofreu um ataque cibernético massivo, teve dificuldades no Japão, no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. E nós temos todo um movimento aqui dentro dos Estados Unidos, com vários carros, inclusive da Tesla, carros sendo incendiados por ativistas políticos. Há uma reação que ocorre não só na Europa, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, por que não dizer, como você bem diz, que há ativistas políticos que entendem que essa reação que Trump lidera de um movimento conservador e que eu diria até de um movimento de bom senso
que toca em temas como você colocou na primeira parte do programa, que vão da questão do aborto, a questão da imigração, a própria liberação das drogas, o tráfico humano e até mesmo de drogas que acontece aqui para os Estados Unidos, que tem esgarçado o tecido social americano com milhares de mortes anualmente atribuídas a overdoses. Tudo isso que o governo Trump se dispôs a atacar tem uma base, Paulo, uma raiz muito grande na cultura. Mas o que realmente toca a classe média para levantar da sua cadeira e votar e mudar o estado de coisas é o bolso. Então, você acabou de tocar em um ponto que pouca gente do Brasil está prestando atenção, ou pelo menos está entendendo o que está acontecendo. Eu ouso afirmar, Paulo, que aqui nós estamos já compreendendo que a estratégia do presidente Trump é uma estratégia de longo prazo, que ele desenhou para fazer efeito nos primeiros 2 anos, enquanto ele tem maioria no Senado e na Câmara, ou seja, na House, e que ele pode, por intermédio de atos muito rápidos, aprovar legislações que vão transformar o sistema financeiro internacional. Há quem diga que nós estamos diante de um novo Bretton Woods. Nós lembramos que aquele acordo que foi feito logo depois, ali no final da Segunda Guerra Mundial, que estabeleceu o padrão do dólar atrelado ao ouro, isso durou ali até a década de 70. Os Estados Unidos impulsionaram toda uma era de industrialização. Depois, no final da Guerra Fria, nós tínhamos quase uma hegemonia do dólar como moeda transacional no mundo inteiro, mas isso, Paulo, não se sustenta mais no modelo atual. Donald Trump talvez seja um dos presidentes mais bem preparados que poderiam entender, porque ele é um empresário milionário, conhece o sistema econômico e sabe que é insustentável déficits como os que estão sendo enfrentados pelos Estados Unidos agora. Não só déficits na balança comercial, como também nós sabemos da dívida trilionária dos Estados Unidos e que precisa, como o próprio Elon Musk vem defendendo, não é uma questão de opção, mas uma questão de sobrevivência, de necessidade, que seja reconfigurada as relações internacionais para que o dólar seja mantido como principal moeda de estabilização do comércio internacional. E por incrível que pareça, Paulo, isso passa pela desvalorização do dólar hoje. Por incrível que pareça, porque no Brasil, às vezes a gente não entende que a China manteve o yuan desvalorizado artificialmente por décadas para poder justamente alavancar suas exportações. E hoje os Estados Unidos fazem um trabalho que passa por essa questão das tarifas, que está ligado essencialmente uma reconfiguração. E há quem fale que haverá em breve, viu, Paulo, em vez de Bretton Woods, que também foi aqui nos Estados Unidos, mas será feito um Mar-a-Lago, um acordo de Mar-a-Lago, que deve trazer, sim, os principais atores daqueles que criaram ali lá atrás, o FMI, o Banco Mundial, agora para uma nova jornada de renegociação, porque Trump está obstinado de salvar a economia americana e também, por que não dizer, salvar a potência, a capacidade dos Estados Unidos de serem os grandes gestores econômicos do mundo. Uma coisa que me chamou a atenção naquela terça-feira à noite, naquele pronunciamento do Donald Trump lá no Congresso americano, foi ele dizer que o Elon Musk está ali servindo o país sem a menor necessidade para ele de fazer isso. Ele faz isso espontaneamente, simplesmente pelo prazer de prestar um serviço à nação. Ele não precisa disso. Ele é trilionário. Ele é o homem mais rico do planeta e é extremamente poderoso. E Trump falou que ele também, né, que ele tem um prazer imenso em estar servindo o país. Então essa é a causa dele. Ele está convicto disso e vai até o fim. Como você disse aí, ele é um empresário bem-sucedido, ele conseguiu manter a fortuna que herdou, né, de sua família, triplicou, fez crescer, conhece demais disso aí, o que é diferente desses políticos que ganham salários e que vivem, né, de verbas de corrupção mundo afora. Então ele conhece bastante, mas
Tem muita gente resmungando, Gerson, dizendo que as medidas dele vão trazer recessão para o país, para os Estados Unidos. Mas tudo isso pode ser apenas uma pressão dos mercados atingidos, porque Trump é experiente no assunto. É um homem de negócios, como estamos dizendo aqui, e não um político aventureiro. Ele sabe o que está fazendo e essas medidas estão dando resultados. Um exemplo disso é a própria Europa, que já disse que não quer uma guerra comercial com Donald Trump e vai ceder. Então, a questão da recessão e aumento de inflação pode ser mesmo especulação. A inflação já estava acontecendo e estava ficando fora de controle no governo Biden. E agora, como é que você vê? Você não vê que isso faz parte do esperneio, do jus esperneandi, dessa gente que tem reclamado, que tem feito manifestações? Isso é apenas o início. Daqui a pouco, quando essa turma vê que não tem mais jeito, vai acabar cedendo, como todos já estão cedendo, como muitos, né, já estão cedendo, que antes relutavam. O que você acha? Pois é, existem alguns pontos de tangência interessantes entre Brasil e Estados Unidos, Paulo. Lula está no final da sua carreira política, ele sabe disso. Eu vi uma declaração do José Dirceu essa semana, deve ter sido dos últimos dias, o Fernão Lara Mesquita publicou na timeline e eu reproduzi no meu X, falando exatamente sobre o momento em que um Lula, já quase octogenário, e Trump também está ali aos 78, chegando aos 79 anos, ambos chefes de Estado sabem que será a última tacada política e até a última contribuição que ambos poderão dar. O problema é que Lula está numa fase oposta à de Donald Trump, porque Trump ele pega a economia americana, a política externa dos Estados Unidos e assume o poder da maior economia, ou talvez a maior potência global, tanto no campo científico-tecnológico, militar e, por que não dizer, político, e está numa fase em que ele está reagindo a um debacle de todo o pensamento revolucionário neomarxista no mundo, seja na Europa, aqui nos Estados Unidos e, por que não dizer, na América Latina. Lula já é o contrário. Dirceu percebe que a esquerda no Brasil e na América Latina hoje estão diante de um poder muito grande de reação mundial. E Trump lidera esse poder, mas que tem vários líderes na Europa, e por que não dizer também na América Latina, nós temos líderes no Equador, na Argentina, de Milei, o Equador de Noboa, o Brasil de Bolsonaro, porque por mais que se esforcem, como você falou no início do programa, eles insistem em só falar em Bolsonaro porque sabem que é a principal liderança a ser batida. Quando o nosso presidente da Suprema Corte vai ali ao desfile das campeãs ali no Carnaval do Rio de Janeiro, está junto ali com vários dos políticos e articula ele que foi o que declarou que venceu o bolsonarismo. Na verdade, esse movimento que existe no país é uma grande tentativa de frear algo que, na minha avaliação, é inexorável, Paulo. Então, Trump está em um momento em que ele sabe que o seu nome passará à história, talvez como você até já sinalizou em programas anteriores, quem sabe ele seja apontado para o Prêmio Nobel da Paz, é possível, tanto pelo que ele promete fazer de finalizar a guerra na Ucrânia, quanto o que ele promete fazer de estabilizar a situação no Oriente Médio, que está difícil. A própria Síria, nesse final de semana, imagens muito tristes de cristãos sendo perseguidos pelo novo governo da Síria. Tem novos desafios nessa reconfiguração ali. Mas ele também pode ser reconhecido, Paulo, como aquele que conseguiu redesenhar o sistema financeiro internacional. Veja que no final de semana, na sexta-feira, a bem da verdade, nós falamos isso no último programa, muito en passant, nós tivemos uma reunião na Casa Branca em que toda a indústria cripto foi reunida e Trump anunciou uma reserva estratégica em bitcoins. Ao mesmo tempo, na Europa, a União Europeia anunciou que lançará até o final do ano a sua CBDC, a sua Central Bank Digital Currency, como nós temos no Brasil o Drex, que inclusive o país é considerado, o Brasil, como a vanguarda tecnológica das CBDCs no mundo.
essa disputa, Paulo, ela está inserida em um momento em que o Brasil, infelizmente, por questões ideológicas e porque tem um governo que está no ocaso, que é decrépito, eu posso até dizer, de certa forma, como o José Dirceu disse, que eles terão que resistir a essa força avassaladora. Ele chama, né, de ultradireita, de extrema-direita, mas eu chamo, como também o Trump chama aqui nos Estados Unidos, não de extrema-direita, mas de um movimento de resgate do bom senso. Quando você coloca a questão, por exemplo, do aborto aos 9 meses, me parece óbvio, né, Paulo? E é triste a gente ter que falar o óbvio, que você assassinar um nascituro já plenamente formado, isso é uma questão, não precisa ser uma questão de ideologia, é uma questão de bom senso. Quando você fala de um padre, por exemplo, que reúne milhões de pessoas para rezar de madrugada e está sendo hostilizado, mas nós temos um outro padre de São Paulo, que é alguém que é homoafetivo reconhecido, que já tem um histórico de relação, inclusive com adolescentes, com crianças, sendo defendido, apesar das acusações muito graves, sendo defendido pelo sistema, defendido pelo mainstream, por artistas e até por ministros da Suprema Corte. Você percebe que há uma batalha ideológica, sim, mas também eu creio que existe a classe média e a população de modo geral se levantando, Paulo, pelo resgate do bom senso. É impossível a gente achar que essas duas coisas podem sobreviver. Alguém tentando resgatar a população para se preparar para a Páscoa, num período em que nós temos uma necessidade no Brasil e no mundo de buscarmos em Deus, buscarmos espiritualmente algum tipo de alento para tudo isso que a gente está vendo de perseguição política no Brasil, mudança de regime, tudo isso, as guerras pelo mundo afora, e ele toma uma iniciativa de chamar a população para se preparar melhor para a Páscoa que está chegando. A principal data no calendário da cristandade mundial. E ao invés de ser alguém, talvez até reconhecido, estimulando as pessoas a uma reflexão, que pode inclusive levar o Brasil a ter um momento de apaziguação, ou apaziguamento, eu já tenho até dificuldade agora com o português, mas um momento de união, de coesão nacional, ao contrário disso, nós vemos as pessoas levando esse tema para o lado ideológico. Então, Paulo, o que a gente tem hoje no mundo é um movimento muito grande e que o Brasil, Paulo, infelizmente, talvez esteja perdendo essa onda, perdendo a oportunidade de surfar essa onda, porque está episodicamente com um governo que vai acabar. Está acabando ali, 2026 está chegando. Nós temos as manifestações aí do dia 16, que vão ter no mundo todo, inclusive eu já vi mais de 10 cidades no mundo anunciando, Europa, aqui nos Estados Unidos, várias cidades, alguns serão no dia 15, outros 16. E essas manifestações eu achei interessante, Paulo, que além de falarem da anistia, que é o principal tema, eu não sei se você reparou, mas o Bolsonaro ele conseguiu mudar aquela chamada do fora Lula para fora Lula em 2026. Ou seja, a ideia é não caminhar para o impeachment, talvez, mas caminhar sim para um desgaste e para uma retomada via eleitoral. Vamos torcer, né, Paulo? Isso é muito inteligente. Isso é muito inteligente porque você permite ao eleitorado brasileiro constatar o derretimento da esquerda, o derretimento completo do governo Lula, que acaba só fazendo bobagem, né? Antes da gente voltar para essa questão da taxação, que pode ser interessante para o agro brasileiro, Gerson, eu quero só lembrar uma das coisas que são angustiantes e revoltantes no momento de agora. O deputado André Janones, né, que você sabe muito bem, acabou admitindo, né, o crime de rachadinha, fez um acordo, né, com o Ministério Público para pagar o que deve, o que havia desviado em 12 prestações, né, sem juros. Imagine você, e aí fica tudo bem? Veja, ele cometeu um crime, confessou que cometeu um crime, disse que estava com um problema no Serasa ou em qualquer outro desses lugares e cometeu o crime. E depois ficava aí acusando, né, os filhos do presidente, né, ex-presidente Bolsonaro, e fica fazendo, né, críticas, né, que cabem perfeitamente naquele ditado popular do sujo falando do mal lavado. E depois, numa certa situação, numa outra ocasião, nós vamos voltar a falar sobre isso aqui. Veja, o que aconteceu com o André Janones assumindo e fazendo um acordo
com o Ministério Público para se ver livre de punições. Você acaba permitindo que o Congresso Nacional inteiro, você acaba criando uma jurisprudência para o Congresso Nacional inteiro, tanto deputados quanto senadores, fazerem exatamente a mesma coisa, sem que ninguém perceba. Opa, se eu não for pego, tá tudo bem, passa seu dinheiro para cá. Você vai pagar 10 mil para um chefe de gabinete ou alguma coisa nesse sentido, mas 5 mil ele tem que devolver para cá. Isso é lavagem de dinheiro. E aí? Mas se for pego? Se for pego não dá nada, porque não deu para o Janones, agora nós já sabemos, é só devolver o dinheiro que está tudo bem. Isso é uma vergonha. Até mesmo a Comissão de Ética vai ter que intervir, porque se isso não é crime para se perder o mandato, e aí você tem o Daniel Silveira também preso por expressões, por opiniões, por palavras, e está aí mofando na cadeia. Se é possível você botar uma mulher, mãe de família, na cadeia porque escreveu na estátua do Supremo, você tinha que colocar na cadeia todos esses vândalos que saem por aí pichando viadutos. Viadutos. Viaduto é um patrimônio público. Você sai pichando aquilo, destruindo, você tem que pegar também 17 anos de cadeia. Então veja como é que são as coisas. O ministro Dias Toffoli foi denunciado na OEA por uma ONG justamente por causa das iniciativas dele em anular as condenações da Odebrecht na Lava Jato. Nós temos vídeos da delação premiada de Marcelo Odebrecht, dizendo exatamente com nomes e endereços a quantidade em que depositou, com quem ele lidava, o ministro Antônio Palocci, e por aí vai. Nem mesmo Antônio Palocci agora pode ser responsabilizado, Gerson. Ele foi inocentado. A nossa mesma justiça, que quer matar uma criança de 9 meses, ainda no ventre da mãe, que quer botar na cadeia pessoas por colaboração premiada simplesmente por palavras, acaba soltando criminosos confessos com vasto material comprobatório. Então, realmente é um momento de se pensar bastante para as eleições de 2026. Eu acho que foi bastante inteligente a iniciativa do ex-presidente em arrastar todo o núcleo dessa discussão para 2026. É possível que se resolva. Tem que resolver. Porque ninguém mais é tolo, ninguém mais cai em conversa fiada, em narrativas enganosas, né, Gerson? Você viu, o presidente também passou, né, o fim de semana por Varginha e não tinha ninguém ali para esperar. Isso é realmente motivo de muita preocupação. E ainda vem dinheiro público aí, de montão, na casa dos bilhões de reais para fazer campanha de marketing, para ver se muda alguma coisa dessa imagem. Tá difícil, tá muito difícil, mas era apenas um registro, Gerson. Agora eu queria voltar a falar dessa questão, a não ser que você queira comentar alguma coisa a respeito disso, mas a questão das tarifas que Donald Trump impôs não só sobre o Brasil, mas também sobre a China. A China retrucou também, colocando tarifas sobre os produtos americanos, e Donald Trump aumentou mais ainda, né? Foi a tréplica de Donald Trump em cima dos chineses aumentando. E o que vai acontecer com isso? Os chineses querem taxar na área do agro, ou seja, carne, ovo, queijo, tudo isso. O que vai acontecer? Os americanos terão que comprar de outro alguém. E nessa situação, o Brasil e o agronegócio podem se dar muito bem nessa aí, né, Gerson? Só vai depender do governo ser inteligente o suficiente para entender o momento e aproveitar a situação. O que você acha? Duas coisas o governo brasileiro teria que perceber, né? A primeira é que nessa briga tarifária existem duas características nesse momento. Primeiro é que há uma codependência gigantesca entre Estados Unidos e China no que diz respeito ao comércio internacional.
E essa briga de tarifas, quem perde principalmente é o governo chinês, porque ele já mantém um crescimento alavancado com uma arbitragem feita com o valor do yuan artificialmente mantida com a força política do Partido Comunista Chinês. Então, nessa guerra, o Brasil ele pode até se beneficiar, porque se, de fato, o governo chinês resolver taxar ou aumentar a taxação de alimentos, os Estados Unidos, atualmente, são o único país ou que tem a capacidade de competir com o Brasil na exportação de vários segmentos que são, vamos dizer assim, a base da cadeia alimentar de várias produções, como soja e milho, por exemplo. Soja e milho, hoje, elas regulam toda a parte de ração animal, de produção de frango, de produção de porcos, de animais que são abatidos para o consumo de proteínas numa população de mais de 1 bilhão de habitantes na China. Então, essa jogada que está sendo feita agora, eu tenho convicção de que os Estados Unidos eles sabem que eles estão lidando com pelo menos 2 ou 3 variáveis. Primeiro é a variável da defesa. Eles sabem que hoje os Estados Unidos têm uma dependência de grande parte do seu parque industrial que se deslocou para fora da sua base territorial, seja para Taiwan, na parte de semicondutores, por exemplo, mas não somente, há uma grande parte da indústria dos Estados Unidos que se deslocou para Hong Kong e depois até para a base territorial da China, mesmo da China continental, como a gente fala, porque era vantajoso. Você sabe que desde a era Nixon, quando a gente falava ainda agora que houve Bretton Woods e na era Nixon se acabou com o padrão ouro e houve uma mudança de estratégia dos Estados Unidos que colocaram o seu parque industrial ali nos tigres asiáticos e depois na própria China. Isso está sendo revertido agora com uma estratégia de Donald Trump, que quer trazer as indústrias. O Brasil, ele poderia se beneficiar, porque uma dessas estratégias, claro que Donald Trump sabe que não consegue recolocar aqui nos Estados Unidos todo o parque industrial. Os Estados Unidos tiveram a maior onda de desindustrialização da sua história justamente nas últimas 2, 3 décadas. Eles sabem que não tem como recolocar tudo agora, mas eles gostariam de ter isso acontecendo, não só no México e no Canadá, que se beneficiaram grandemente dessa ideia de você fabricar carros e vários produtos que estão sendo feitos no México e no Canadá muito mais baratos por causa do mercado americano e dessas tarifas que ele está equalizando agora, mas o Brasil, por ser próximo e ser um amigo histórico. Isso que o Alckmin falou é verdade, não é retórica só. Estados Unidos e Brasil são parceiros comerciais em vários dos empreendimentos. E o Brasil depende muito da parte de tecnologia e principalmente de alta tecnologia. Há muita gente celebrando agora uma aproximação do Brasil com a China. Há perigos nesse caminho. Uma coisa é você olhar o mercado chinês. Aliás, o que o americano também fez e colocou lá no mercado chinês o seu parque industrial e agora está tentando reverter isso. Agora, outra coisa é você vender o Brasil para o capital chinês. E isso é um perigo muito grande. Isso foi feito, inclusive, aqui nos Estados Unidos também, viu, Paulo? Os chineses, agressivamente, eles compraram terras, foram comprando, inclusive, áreas que foram consideradas estratégicas aqui nos Estados Unidos, e isso começou a ser revertido. Um dos países que foi taxado pela China, e que pouca gente fala sobre isso no Brasil, foi o Canadá. O Canadá recebeu uma retaliação de 100% de taxação da China. Por quê? Por causa de um litígio entre eles em relação a alguns temas de ciência e tecnologia que o Brasil sequer sonha, que estão ali por baixo dos panos. Por isso eu digo para você, Paulo, que nós temos gente capacitada no Brasil que saberia surfar esse momento se não fosse a questão ideológica. Você sabe que o tema do problema do Brasil, no que diz respeito a Marco Rubio, ao alinhamento com o Irã, com Venezuela, está em banho-maria. Muita gente diz assim, será que o Departamento de Estado esqueceu? Não, não esqueceu. Eles estão aguardando o momento oportuno de tocar nesse ponto, porque tanto a questão comercial, quanto a questão da guerra na Ucrânia, o Oriente Médio e até a presença dos Estados Unidos de uma forma mais inteligente do ponto de vista geopolítico ali do Canal do Panamá, na América Latina, até na Groenlândia, tudo isso que está sendo redesenhado por Trump,
também tem uma parcela pequena, infelizmente, a gente tem que dizer como brasileiro, mas uma parcela considerável também que vai chegar no Brasil. Então, essa oportunidade, como você diz, que o próprio vice-presidente vislumbra de colocar o Brasil numa posição de ser nearshore e de ser friendshore, ou seja, de ser uma costa amiga e uma costa mais próxima que interessaria ao capital americano de redesenhar essa aproximação com uma indústria muito mais confiável do que aquela colocada lá próxima da China. Seria fantástico se o Brasil pudesse surfar essa onda. Mas não é isso que a gente vê, né, Paulo? Eu tenho lido, inclusive, que os números do agronegócio brasileiro, nesses últimos 2 meses, foram os piores em décadas. Então, existem algumas coisas acontecendo que, infelizmente, o agro é tido, ou pelo menos é visto pelo atual governo, como um grupo que apoiou o presidente Bolsonaro, é chamado, inclusive, de fascistas, embora tenha um ministro da Agricultura ligado ao agronegócio e tenha, inclusive, a um grupo bem grande do Centrão, que são representantes do agronegócio no Brasil, que poderiam fazer esse meio de campo. Mas, sabe, o que eu percebo, pelo menos aqui de fora, eu posso estar enganado, é que já tem muita gente desembarcando, viu, Paulo? Muita gente já olhando 2026 e percebendo o seguinte: vamos resistir o que der, a gente vai realmente sofrer esses últimos meses aí do governo Lula, mas já é hora de desembarcar. Talvez quem pudesse fazer essa intermediação que você está falando, de aproveitar esse bom momento, poderia fazer isso, mas já percebe que esse governo já está nos seus últimos dias. E sabe que a aposta que virá será no novo presidente depois de 2026 e no novo Senado da República. Existe uma possibilidade da gente salvar o que está acontecendo no Brasil? Sim, essa resposta é institucional. Existe sim. O Brasil, Paulo, eu termino o meu comentário te dizendo o seguinte: talvez seja um dos países do mundo mais bem posicionados para dar uma grande virada na década de 30. Por quê? Porque se realmente a gente conseguir extirpar esse grupo dessa quadrilha que retornou ao local do crime em 2026 e realmente retomarmos aquele ponto de inflexão que foi feito com Bolsonaro ali, Guedes, a década de 30, você já reparou a quantidade de líderes que nós temos no Brasil, jovens, que podem vir a ser presidentes da República, líderes, senadores, governadores na década de 30? Agora eu te pergunto, e a nossa audiência, quantos líderes nós temos da esquerda no Brasil hoje para substituir José Dirceu, Lula e esse pessoal que já é todo mundo ali chegando aos 80 anos? Olha, eu vou dizer uma coisa, Bolsonaro fez um ótimo trabalho, pelo menos em um aspecto, de criar lideranças mais jovens que vão estar bombando na década de 30, Paulo. Olha, os nomes agora para a gente encerrar, a gente chegou no final do programa, mas apenas para encerrar, os nomes que a esquerda pensa em colocar aí para pressão em 2026 seria da Gleisi Hoffmann, ministra agora que assumiu nesta segunda-feira, né, a pasta da articulação política, que não tem a menor chance. Imagine como é que você vai conseguir, né, alcançar a aprovação da agenda do PT, né, no Congresso Nacional, com o Gleisi Hoffmann fazendo articulação política. Você consegue imaginar isso? É muito difícil. E nós vamos falar também, inclusive no programa de amanhã, da posse e dos problemas que terão que ser enfrentados pelo ministro Alexandre Padilha, que assumiu a pasta da saúde também. Então, quer dizer, você não tem nome algum da esquerda para 2026, mesmo porque essa esquerda que está aí, ela foi formada, ela foi forjada no marxismo, na história da revolução do proletariado, sendo que o mundo hoje é diferente, é um mundo que favorece a concorrência, favorece o crescimento, né, da prosperidade, que era tudo que era recusado por aquela ideologia do século passado. Então, se você deixa o Brasil hoje numa situação próspera, você perde a razão de existência da esquerda, que se formou com base nisso, em querer ajudar os pobres. Se você não tem mais pobre, não há razão da esquerda ajudar ninguém, mesmo porque ela não está preparada para esse day after. Now what? E aí, a partir do momento que você coloca o Brasil numa situação, numa rota de crescimento constante e ininterrupta,
O que esse pessoal da esquerda vai fazer, Gerson? Porque fica falando, eu quero todo mundo comendo de manhã, de tarde, de noite. E o cara fica fazendo, né, entrevistas, pegando ligações com o símbolo do capitalismo, o iPhone 16 última geração, e depois fica dizendo aí que está aí para defender todo mundo aí. Ou seja, se todo mundo deixa de ser pobre nessa visão, qual seria a razão da existência desse pessoal? Por isso, é uma tolice você imaginar que todos os problemas do Brasil serão resolvidos, porque eles irão criar mais. O objetivo é sempre ter um problema para dizer que é seu e que precisa ser resolvido. Gerson, mas vamos conversar mais sobre essas coisas nesta terça-feira no programa do meio-dia. Eu conto com você, conosco, e vai ser interessante a gente bater um papo. Vamos falar, por exemplo, vamos dar um spoiler aqui sobre a situação da COP30 e a situação da saúde dos indígenas, principalmente dos Yanomamis. Então é um negócio muito complicado para a gente falar que está todo mundo abandonado, ou seja, não foi feito absolutamente nada para melhorar a situação, no qual o governo adorava criticar o antecessor justamente por causa desses problemas e não resolveu. Né, Gerson? Vamos mostrar isso com detalhes amanhã, porque eu sei que você está com muita informação boa. Obrigado, viu, Gerson? Vamos sim. E já que você deu o spoiler, se o pessoal quiser fazer um warm-up, dá uma olhada no meu X ali. Eu fiz 5 tweets que, na verdade, falam um pouquinho da história do que está acontecendo lá em Roraima, lá na Cabeça do Cachorro, ali em São Gabriel da Cachoeira. É terrível a situação dos Yanomamis e só piorou durante o governo Lula. Amanhã a gente fala sobre isso, Paulo. Valeu, obrigado. Até amanhã. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like. Se não gostou, dê um dislike, mas que participe. E o mais importante de tudo, se você puder se inscrever em nosso canal, nós agradecemos, porque é muito importante para nós. Temos uma meta, temos que chegar a 1 milhão bem rapidinho, porque só assim a plataforma entende a relevância do canal e espalha cada vez mais os nossos conteúdos. Por isso é muito importante para nós. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e nos vemos de novo nesta terça-feira ao meio-dia. Até lá.